Olá, bom dia. Tudo bom? Eu sou a Maíra, do Canto Maternar, e hoje eu tô aqui para falar com a Tariana Rocha, e a gente vai falar sobre um tema que é: será que eu sou filha de mãe narcisista? Certo? A ideia aqui é a gente poder destrinchar esse tema que é super delicado, super tabu. Bom dia, tudo bom, gente? Um monte de gente entrando já. Uau! Já tem mais de 50 pessoas online. Que legal. Eu acho que isso demonstra, aliás, isso demonstra muito como está sendo necessário falar sobre isso. Bom dia, Sabrina, tudo bom? Oi, Paloma. Oi, Daiane. Oi, Fátima, tudo bom? Oi, Tariana, querida, tudo bom? Já vou te colocar aqui. Aí, perfeito. Vivi também está presente. Gigante. Muita gente querendo falar sobre esse tema, né? Gente, eu fiz uns posts essa semana sobre esse tema e eu fiquei impressionada com a repercussão. Oi, querida, bom dia. Oi, meus amores. Bom Tudo dia. bom? Tá ótimo. Como você tá? Tô bem, tô bem. Já tá com 80 pessoas, mais de 80 pessoas online, tá assim, Pois bombando aqui. é. Oi, Aline, Bom tudo dia, bom? Muita pessoal. gente entrando. Eu tava contando para elas, querida, como eu tô impressionada assim com a repercussão dos posts que eu fiz esses dias sobre o tema das mães narcisistas. Oi, Lília, tudo bom? Muita gente me escrevendo, bom, tanto nos comentários que do próprio post, né, que muita gente conseguiu expor sua história, mas muita gente preferiu escrever em box. Sim. E eu até vou já deixar claro para vocês que pode ser que eu me emocione durante a live, porque eu tô lendo muitas histórias de muita dor, e é realmente impressionante a dimensão da dor de uma criança que cresce num ambiente como esse, né? Então, assim, eu tô ao mesmo tempo que muito mexida, muito feliz também de poder trazer esse tema à tona, de ter conhecido o seu trabalho através da indicação da Viviane Ribeiro, maravilhosa. E eu comecei a receber algumas mensagens privadas de pessoas me pedindo para abordar esse tema. E eu me sentia meio de mãos atadas, assim, porque eu não conhecia, eu não sabia. E eu falei, gente, como é que eu vou abordar? Até porque se eu coloco uma coisa, reposto de alguém, depois eu tenho que moderar. E aí eu não tenho a resposta, né? Então eu sempre fico muito preocupada de realmente ter noção do que eu estou falando, né? Não simplesmente trazer uma referência. E aí eu tive a sorte de conhecer seu trabalho, comecei a olhar o seu material e fiquei maravilhada tanto com o conteúdo quanto com o seu jeito de colocar, né? Então eu estou super feliz de estar aqui, queria começar falando isso, né? Também. E muito feliz de você ter aceitado o meu convite também. Aí eu queria aproveitar para contar, dar alguns recados para vocês. Primeiro, apresentar a Tariana Rocha, ela é Prazer. coach, ela é estudante de psicanálise e ela é criadora de um workshop online chamado Entre no Seu Poder, que ele foi criado pensado para as pessoas que querem superar a ferida emocional relacionada à mãe, né, à infância, as feridas maternas, ou imagino que mais maternas, né? Porque no final Uhum. é o poder do discurso materno que controla mais a formação da identidade da criança. E que quer realmente conseguir ser quem veio a ser, né? Que quer conseguir reconectar com o seu poder pessoal. Isso. E esse material, ela já fez alguns grupos, agora ela vai fazer a quarta turma, que vai começar dia 12 de fevereiro. E a gente fez aqui a gente tem um recadinho especial que a gente está fazendo um sorteio de uma vaga do workshop dela. E tem uma foto já no meu feed de notícias com a descrição de como que é o sorteio, o que você tem que fazer para participar, aquela coisa típica, curtir as páginas das duas e comentar, indicar as pessoas. Ó, já tem falando aqui de gente que eu comecei a chorar, eu comecei a assistir os vídeos dela e chorei muito com seus vídeos. Estou chorando, a live Normal. mais começou. Olha, com certeza, gente, vai ser uma coisa assim de, Vai sabe? borrar. Eu nem vivi essa infância e eu já tô chorando, tipo, com as mensagens de vocês. Imagina quem É. viveu, né? Porque eu percebi, assim, uma das coisas que me chamou a atenção, Tariana, que muita gente me escreveu falando que é a primeira vez que consegue dar nome para isso. Eu não sabia que era isso que eu estava vivendo, mas eu me identifiquei completamente com o post. Exatamente. E eu Exatamente. acredito muito na força do universo. Tanto é que quando esse tema começou a vir e a Viviane falou, por que você não divulga o trabalho da Tariana? 2 dias depois chegou uma mensagem privada de uma leitora me mandando uma carta que foi a que eu usei para escrever o primeiro post que eu falei do tema, né? E eu falei, gente, é o universo conspirando, assim, a vibração entra em sintonia, a gente acaba recebendo as coisas por todos os lados. Você já tá chorando, né, Flor? Ah, normal. Eu recebo essas Sempre tem mensagens uma todo dia, pessoa o dia inteiro, entendeu? assistindo a gente. Normal, normal. Aqui tem espaço para choro, vai. Ninguém vai falar que não pode chorar, tá bom? Eu sou contra. Aqui todo sentimento é legítimo, tudo Então, é bora chorar válido, porque é maravilhoso.
Bom dia, tem gente aqui muito interessada, ainda sofre as consequências desse inferno. Eu quero só fechar os recadinhos, aí a gente começa, porque eu tô louca para começar também. Vai ter esse sorteio dessa vaga, tá? E quem quiser conhecer o trabalho da Tariana, eu também recomendo super entrar no link que tem na minha biografia. Eu deixei 2 botõezinhos lá. Um para vocês se inscreverem no desafio que ela está promovendo, que começa na sexta-feira e é gratuito. E vão ser 5 dias com dicas que ela vai mandar para vocês e-mails com ferramentas para vocês também terem tipo uma injeção de ânimo, de autoestima. Ele se chama Chuvas de Amor Próprio, certo? É o desafio. Então coloca lá, inscrição no desafio Chuvas de Amor Próprio. A outra opção é, entrem na playlist dela, façam um Tariflix, Tarianaflix, como vocês queiram chamar, uma imersão dos vídeos dela, do canal dela do YouTube, que tem relação com o tema Filhas de Mãe Narcisistas, tá? Assistam, vocês vão ficar, tipo, olha, quem viveu isso vai ficar mexido, vai se sentir acolhido, enfim, vai receber informação, tudo de bom, tá? E aí, acho que agora a gente pode dar a largada. Não sei se você quer complementar e se apresentar mais, mas de qualquer forma eu queria que você começasse falando, depois de fazer a apresentação, caso você sinta a necessidade de falar um pouquinho mais de você, começasse falando para a gente esclarecer o que é ser filha de mãe narcisista. Será que eu vivi isso? Como é que eu faço para reconhecer, em primeiro lugar, né? Para eu dar nome finalmente para o que me aconteceu, né? Como é o ambiente de uma criança que cresce num lar onde tem tanto abuso emocional, de uma mãe que está com esse transtorno, que está com essa dificuldade de lidar com as próprias emoções, está descontando na criança, entendeu? Qual que é essa realidade? Como que eu faço para saber se eu vivi isso, tá? A gente pode começar por aí. Perfeito. Katia, muito obrigada pelas palavras lindas. Estou vendo aqui os comentários. Eu sei que o pessoal se identifica, porque infelizmente é um assunto muito mais comum do que a gente imagina. Então, quando a pessoa descobre a palavra narcisismo, narcisista, o mundo inteiro se abre para ela e as coisas começam a fazer sentido, né? Então, o que eu queria complementar aqui com vocês é que eu sou filha de narcisista, tá? Então, esse trabalho, apesar de eu ter as formações e coach, eu estar estudando a psicanálise, eu ser super estudiosa e nerd, né? Na verdade, esse trabalho é um trabalho autoral, onde eu tive que superar as ditas sequelas e criar ferramentas para lidar com elas. E eu tive que passar pelo processo de contato com a minha mãe, desenvolver uma noção de eu, desenvolver senso de limites. Então, é daí que vem esse trabalho, tá? Agora, a sua pergunta é perfeita. O que é ser uma filha de mãe narcisista, né? O que é narcisismo? Vamos lá. Aqui é importante que a gente deixe claro que a gente está falando do transtorno de personalidade narcisista. A gente não está falando aqui de minha mãe gritou comigo porque eu estava jogando videogame e ela gritou para baixar o volume. Não é isso que a gente está falando. E ela só pensa nela. Então, o que é um transtorno de personalidade? Um transtorno de personalidade é um desvio no padrão de pensar e de agir de uma pessoa, mas é um desvio que foi formado nos primeiros anos e ele é considerado praticamente permanente, ou seja, a pessoa não muda. Por que praticamente permanente? Porque eu, como você, Maíra, eu acredito naquela questão de é sempre possível. Para quem busca ajuda, existe esperança. O problema é que quem tem o transtorno de personalidade narcisista tem uma das sequelas que é a mais forte, que é a pessoa cria um falso eu para ter uma imagem para o mundo de perfeição absoluta. Então, para manter essa imagem, muitas vezes a gente percebe que a forma que a narcisista age para o mundo é de um jeito, ela é muito amada pela comunidade, as pessoas falam muito bem dela, ela é carismática, ela é isso, ela é aquilo outro. Mas dentro de casa, o comportamento é diferente. Então, existem mentiras rotineiras que são usadas para manter, né, essa fachada de perfeição para com a sociedade. Mas aí dentro de casa o negócio já é bem difícil. Então o que é que uma pessoa que tem uma mãe que tem um transtorno de personalidade narcisista passaria dentro de casa? Para vocês reconhecerem alguns dos comportamentos. Então a narcisista, você percebe que ela não é capaz de falar eu estava errada. É realmente assustador. Não é uma pessoa que é mais cabeça dura. A gente não está falando disso. É literalmente você tentar lembrar no momento que a sua mãe falou eu estava errada, desculpa, e você não lembrar na sua vida. Ou seja, então, tudo é culpa sua.
tudo é culpa sua. Porque devido a essa característica da sequela, onde ela precisa preservar uma autoimagem de perfeição, ela não consegue entrar em contato com os defeitos dela. E aquilo é tão doloroso para ela que ela precisa projetar para fora. Em cima de quem? Em cima da criança, né? Que é quem está tendo lá um relacionamento íntimo com ela. Então, essa é a primeira coisa. Ela nunca está errada e você está errada. Então, mesmo que você vê ela fazendo alguma coisa, você pega ela no flagra, com uma faca na mão, com sangue pingando, e você fala, mãe, poxa, você acabou de ferir essa pessoa. Ela, além de, para não assumir o erro dela, ela ainda vai fazer uma tática de manipulação super comum que toda narcisista usa, chamada gaslighting. E o que é gaslighting? Gaslighting é uma tática de controle psicológico que tem o objetivo específico de fazer a outra pessoa achar que ela está enlouquecendo. Que ela não viu o que ela viu, que ela não entendeu o que ela entendeu, que não foi bem assim. Então, a confusão que isso causa na cabeça da criança é, poxa, mas os meus 2 olhos, meus ouvidos, tudo me fala que eu vi a minha mãe com a faca. Mas a minha mãe, quando eu abordei ela a respeito, além de não assumir, ela também me fez acreditar que eu estava enlouquecendo. Então ela vai fazer coisas do tipo, faca? Que faca? Eu não sei do que você está falando. Eu sempre achei que você precisasse de apoio psicológico. Você sempre foi a criança mais fraca. Você sempre imaginou coisas estranhas. Então ela começa a reescrever o negócio do jeito que a criança cresce achando que ela é louca. E quando você passa isso na formação da sua personalidade, você é uma adulta que não confia em nada que sai de dentro de você. Você não sabe escolher uma blusa azul, verde, uma carreira, um parceiro. Quando vem o momento de tomar uma decisão, você não sabe quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Se você gosta de X, será que está certo? Será que está errado? Será que eu posso gostar? Será que eu não estou louca? Então isso desestrutura totalmente a capacidade da criança de se conectar com a sua sabedoria interna, que ela aprende que ela é louca. Tá? Tem um monte de gente Então, se identificando aqui com o seu relato, que tá é, assustador. gente, é bizarro. Outras características extremamente comuns. A narcisista ela vai procurar ativamente manter as filhas e os filhos dentro de casa ou perto dela para que ela nunca perca o suprimento narcisista. Suprimento narcisista, eu não falei que a narcisista tem uma ferida que ela precisa preservar uma autoimagem de perfeição? Toda a vida dela, já que ela não tem um eu formado, é voltada para preservar essa autoimagem mentirosa de perfeição. Então, para que essa imagem seja preservada, ela depende obrigatoriamente das pessoas fora dela, para falar para ela, você é importante, você é especial, você é uma boa mãe, você é ótima, isso, aquilo outro. Lembrando que a narcisista também pode angariar atenção negativa. Você é a maior vítima. Realmente a vida foi cruel com você. Todos têm que te dar o que você quer. De qualquer forma, seja eu sou a melhor ou eu sou a maior vítima, a narcisista precisa sempre estar no centro das atenções para receber essa atenção dos outros, essa coisa vindo das outras pessoas que chamam o suprimento narcisista. Sem essas pessoas de fora falando, você é isso, aquilo outro, ela não existe. E ela começa a entrar em parafuso. Então, ela vai ativamente criar codependência nos filhos, de forma que eles não se sintam capazes de serem adultos e funcionarem normalmente, para que eles não saiam debaixo da saia da mãe. Eu percebi que muitos dos relatos que eu recebi eram de pessoas que falavam, eu ainda moro com minha mãe, eu ainda moro com minha mãe. E ainda, tipo, agora sou mãe e moro com minha mãe, e até agora eu tô com medo do que vai acontecer com meu filho. Mas enfim, Isso. continua, só para ficar esse dado para não esquecer. E aí é bom que você puxou esse assunto, porque uma sequela que fica nas filhas e nos filhos de narcisistas é não conseguir independência financeira. Né? Porque, e como que a mãe faz isso para criar essa codependência? A vida inteira falando que você não ia dar em nada, que você é ruim mesmo, que você nasceu torta, que você é defeituosa. Ela fala para você sua vida inteira, você não vai dar em nada. Você não tem valor. Então, poxa, você vai acreditar na sua mãe, né? Ela não é a pessoa mais importante da sua vida. Outra forma que ela cria essa codependência é se colocando numa posição de, mas eu não posso cuidar de mim mesma, eu sou apenas a sua mãe, eu preciso que você cuide de mim. Então, a mãe narcisista, ela não cria o filho para ter um relacionamento de
indivíduo com indivíduo. Ela cria o filho para ter serizinhos que vão ficar perto dela, dando atenção, dinheiro para ela. E ela não entende que o filho é um ser à parte, que ele tem sonhos à parte. Empatia também, né? Ela não tem empatia. A narcisista, tem vários tipos de narcisismo, né? Níveis e características, mas nenhum deles tem empatia. E é por isso que a característica que marca dos transtornos de personalidade é que a pessoa não consegue ter relacionamentos pacíficos com outras pessoas. Eu vou repetir o que eu falei. A pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista não consegue ter relacionamento pacífico com os outros. Então, para quem perguntou como que eu posso ter um relacionamento pacífico com minha mãe narcisista, nunca vai ser 100% pacífico. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Então, essa codependência também é criada falando mal de você pelas costas, procurando denegrir a sua imagem. Ai, a minha filha me abandonou, não cuida de mim, ela me largou, eu quase morri. E aí você se sente culpada e vai lá obedecer sua mãe e fazer o que ela, né, quer que você faça. Outra característica, o uso da culpa. O uso da culpa, quem é filho e filho de narcisista sente uma culpa avassaladora. Não sabe de onde que vem. É uma culpa por existir. Você abriu o olho de manhã, você está morrendo de culpa, você não sabe por quê. E a razão é porque a mãe narcisista fala para a filha e para o filho: eu te pari, sua vida é minha. Você me deve. E ela fala isso, nessas palavras: você me deve sim. Então, você deve obediência para o resto da sua vida. É obediência total, você não pode ter suas opiniões. E tem o se eu te trato mal é porque eu tô cuidando de você, porque você precisa entender, porque eu te amo, não é? Perfeito. Tudo que ela faz é porque eu sou sua mãe, eu te amo, é pelo seu bem. Né? Aí o gaslighting desde que essa pessoa tem de levar essa informação de que amor faz dano, amor machuca, amor maltrata, e aí, claro que ela vai recriar essas relações ao longo da vida, né? Com o casamento, com os próprios filhos, tem essa dificuldade muito provavelmente de se conter, por mais que saiba da dor que tá na pele, você vai reproduzindo o padrão. Você reproduz. Porque a sua referência de amor é um amor doloroso, que não vinha. Você lutava por ele e ele não vinha. Então essa referência emocional de labuta sem fruto é o que você acha que é amor. Então você reproduz. Não é? Então, a mãe narcisista, ela usa o amor condicional. Então, assim, só tem interesse em você enquanto você fizer o que ela fala. E como que isso se demonstra na prática? Uma coisa que é muito confusa para as filhas de narcisistas é que muitas delas elas pensam: pô, Tari, mas eu lembro que eu tive excelentes momentos com minha mãe na infância. Aí aconteceu alguma coisa esquisita na adolescência. Ela parou de prestar atenção em mim. Isso é super clássico da mãe narcisista. Que quando você é criança, você idolatra seus pais. E aí você é um suprimento narcísico perfeito para ela. Mamãe, eu te amo. Mamãe, você é perfeita. Mamãe, você é tudo. Você entra na adolescência, você começa a questionar as coisas, desenvolver sua personalidade. Os amigos ficam mais importantes do que os pais. E aí nessa individuação ela não aceita. Então é muito bizarro, você se sente abandonada. A sua mãe não preocupa mais com você, às vezes você desaparece dias, ela nem nota que você não está em casa. Ou o contrário, ela pode até ser extremamente invasiva na sua vida, mas tudo que você demonstra é errado, porque agora já não é mais aquela criança que idolatra. Então é normal que tenha uma mudança brusca quando você começa a desenvolver uma personalidade mais sua. Exatamente. Exatamente. Então você vê que o amor condicional vem também porque ela faz ultimatos. Ou você faz X, ou vai acontecer Y. Né? Não tem diálogo. Expulsas de casa. Fui expulsa de casa. Várias. Né? E outra coisa que a mãe narcisista faz, numa tentativa também nessa de criar codependência, muitas delas isolam a filha do mundo. E é bizarro, é cárcere privado. Eu tenho pessoas que entram em contato comigo, eu não saio do meu quarto há quase um mês, minha mãe, eu não consigo entrar na sala, minha mãe fica me xingando, não sei o quê, tira a criança da escola, isola a criança de toda a família. Exatamente.
Então, a mãe narcisista, ela também, ela sente, você percebe que ela sente prazer e se torna viva com drama. Eu queria falar, porque essa coisa da chantagem também tem a chantagem emocional, do tipo, se você fizer tal coisa, eu não acredito. Deve ter uma coisa, né, de Total. responsabilizar a criança por tudo que passa com ela Claro. emocionalmente. Aí a criança fica com aquela pressão, né? Também tem que ser perfeita, tem que ser exemplar, não posso falhar, minha mãe vai sofrer. Que é uma pressão que, por exemplo, eu sofri, tipo, em um grau muito menor e já sei a dificuldade que é conviver com essa exigência interna Sim. de ser perfeita, né? Sim. Imagina, então, conviver com essa constância, com esse grau. Sim, esse perfeccionismo é assim, você é criança, todo mundo te fala porque teus pais te amam, tua mãe te ama, você não consegue psicologicamente entender o conceito de que alguém não sabe amar de uma forma saudável, e essa pessoa é sua mãe. Então, o que você faz com o seu desenvolvimento cognitivo limitado de criança? Você chega à conclusão que se minha mãe não pode estar errada, a errada sou eu. E aí Uhum. você chega à Claro. conclusão que eu posso melhorar. Não, eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Posso ser melhor, 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 melhor. E a sua vida se torna uma tentativa de não desencadear os totalmente confusos surtos emocionais da sua mãe. Você não consegue identificar por que ela teve esse surto só porque não tinha pão. Sabe, umas coisas que você não consegue linkar o nível do surto com o contexto, mas sempre é sua culpa. A mensagem é que foi você. Então, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar. Então, o perfeccionismo tóxico na fase adulta se manifesta você não conseguindo cometer um erro sem se punir, sem ver a culpa, né? Nem só isso. Às vezes você não se atreve a viver nenhuma experiência porque você tem medo da falha, porque você sabe que você Ah, não vai ser capaz de se aceitar caso descubram que você está fazendo uma coisa que, tipo, não está à altura. E aí, às vezes, você deixa de ser exatamente o que a gente estava falando no deixa de começo. ser, deixa de Deixa ser. de ser. Então, esse deixar de ser é formar o tal do falso eu. O que é o falso eu? Você nasce, você é uma criancinha lá cheia de luz, brincando, blá blá blá. Aí você aprende através de várias mensagens que tem algo de errado com você. Então você vai escondendo partes de quem você é e das suas respostas e das suas preferências e tal, para mostrar só a parte que não desencadeia o surto da mãe ou da dinâmica tóxica familiar. Uhum. E aí você cria uma criancinha que escondeu tudo isso aqui para tentar sobreviver naquele ambiente tóxico. E aí na fase adulta, para você voltar a entrar em contato com aquilo que estava dentro de você e confiar naquilo, você nem vive. Você não vai tomar o Sim. passo. Imagina Você se nem quando você acredita, era. nem consciência, né, de coisa que aconteceu. Você realmente se identifica com com aquele falso eu e empurra a vida com a barriga, falando, meu. E, aliás, até é um ponto que dá para chamar, né? Às vezes, tão desconectado e tão desesperado de achar que não tem saída, não tem forma de sair, muitas também relataram tentativas de suicídio, vontade de morrer. Vou receber um diagnóstico essa quarta-feira. Uma falou para mim: vou receber um diagnóstico de câncer. Eu espero que detectem isso, porque eu quero ir embora, não vejo saída. Enfim, só para fazer esse gancho, mas. É que você começou a receber esses e-mails agora, essas mensagens agora. Eu recebo isso todo dia há anos. Exato. E sim, para a gente entender as sequelas, que bom que você mencionou, as sequelas comuns que as filhas e filhos de narcisistas têm são transtorno de personalidade, borderline narcisista, histriônico, antissocial, elas ficam também. Doença mental, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, tá? Uso de drogas Tendência também me suicida. falaram. Hã? Uso de drogas, né? Sim, dependência química, uso de drogas, ok? Fobias exacerbadas, senso de culpa e de vergonha, de eu sou inadequada, eu sou errada, eu sou torta, eu não mereço existir, gigantesco. E quando você aprendeu a vida inteira a esconder o seu eu, você também pode sentir o eu roubado, o tal do vazio interior. Você não sente nada lá dentro. E aí você quer morrer mesmo, né? Você não entende? Por que eu não tenho nada aqui dentro? Porque você teve que esconder. Você tem que ir lá Qualquer resgatar. coisa que você aflorasse era É, criticado, invalidado e era errado, exatamente. né? Exatamente. Então, outras características da mãe narcisista, ela não respeita limites. Ela não percebe limite entre ela e você. Você é uma extensão do ego dela. Então, eu tive clientes que, tipo, começaram a fazer o processo comigo e falaram felizes, Thalia, eu tô tão feliz, você nem sabe o que eu fiz. Eu sou com 30 e poucos anos de idade. Hoje, eu escolhi minha primeira roupa. Nossa, Sabe? Umas coisas assim. claro.
Então, a mãe narcisista, ela acha que ela tem direito a todos os seus recursos. Ela pega seu dinheiro, ela pega suas coisas, ela compete com os meninos que você dá em cima. Às vezes tem essas mães narcisistas mais sexualizadas. Então, não tem limite, não tem eu, não tem você. Ela fala coisas íntimas suas para outras pessoas. Tá no celular com uma pessoa que ela mal conhece. Ai, amiga, você nem sabe. Pois é, minha filha foi traída pelo marido, mas é isso mesmo. Tá gorda, tá baranga, tá não sei o quê. Aí ela compartilha essas coisas com terceiros. Então não tem esse negócio de limites. A mãe narcisista, ela compete com a filha. Então, você às vezes se traz uma conquista. Mãe, olha só, eu consegui me formar. Ah, pois é, mas quando eu me formei, eu estava trabalhando e também já tinha uma criança e não sei o quê. Não tem um momento, poxa, minha filha, eu estou feliz pelo teu sucesso. Porque o sucesso da filha representa para ela tudo que ela não viveu. E tudo que ela abriu mão para criar a filha. Então ela não quer. Ela tem dificuldade em ver que a filha está feliz e crescendo e se tornando um eu. Porque ela acha que a filha é a razão dela não ter tido a vida que ela queria ter tido. Então, ou não tem validação da conquista da filha, ou então ela compete até na dor. Comum, por exemplo, você perde seu pai morre, e a sua mãe entra em luto, normal, você entra em luto, porque ela perdeu o marido, você perdeu o pai, mas não tem espaço para o seu luto. Você não pode chorar e falar, eu sinto falta do meu pai. Não, a minha dor é maior, porque ele era o meu marido. Então, eu sou a maior vítima, a sua dor não é nada, a sua conquista não é nada. E aí também, se você tiver uma conquista, quando ela vai aplaudir você, é quando tem outras pessoas olhando. Porque ela quer ser a mãe perfeita para os outros. Isso. Mas ela não vai falar para você em particular. Eu tô tão orgulhosa de você. Eu tenho orgulho de você ser minha filha. Você não lembra dessas palavras. A não ser que fosse para mostrar para os outros. Aí, quando não... E aí então isso é interessante porque existe uma dinâmica, isso aqui preste atenção, se isso aconteceu na família de vocês, isso aqui é um sinal muito grande de que a família tem uma dinâmica tóxica. Existe uma dinâmica específica dentro da família onde a mãe narcisista ou o pai narcisista, onde como a mãe precisa fingir perfeição total 24 horas por dia, se ela é tão desequilibrada e tem as questões, as feridas que ela precisa curar, mas não está curando, vai dar ruim na família. E alguém precisa assumir o erro. Não vai ser ela. Então, o que ela faz? Ela escolhe cada filho para preencher uma função. Ela escolhe um filho... Eu vou te perguntar aqui se é possível ela fazer isso só com um filho. É possível. Revezar no mesmo filho. Com o mesmo filho. Então, ela vai escolher um filho para ser o bode expiatório. A função do bode expiatório é assumir tudo que dá errado na família. Não interessa o que aconteceu. Seu avô morreu de câncer, claro, você fica aí jogando videogame alto, você estressou ele. Então, de algum jeito, é sempre a culpa do bode expiatório. Porque o bode expiatório existe para a mãe narcisista nunca estar errada. E aí a mãe também, narcisista, ela tem a imagem perfeita. E ela usa o filho para manter a imagem perfeita. Então, ela escolhe uma criança dourada. E a criança dourada é escolhida porque geralmente ela faz coisas que já chamam atenção. Às vezes ela é artista, ela canta, e já começa a chamar atenção para a mãe já percebe aquilo, né? E aí a criança dourada é perfeita, é maravilhosa, não sei o quê. E aí ela joga a criança dourada contra o bode expiatório e faz uma triangulação entre os irmãos. Os irmãos não podem ter um relacionamento saudável. Isso é marca tradicional da dinâmica familiar. Não tem nenhum lugar melhor, assim, porque o rótulo positivo também é uma pressão enorme, né? Que a criança é uma pressão enorme. Porque você tem que fazer performance para o ego da sua mãe. Não é que ela se interessa por você, a pessoa você. Você sente, ao mesmo tempo que você tem que fazer performance para ela, que ela não está nem aí para você, a pessoa você. Né? E aí também tem a criança invisível. Quem é a criança invisível? Você não serve para eu culpar pelos erros e nem para chamar atenção. Então você não existe para mim. E ela trata a criança invisível como se não existisse. E frequentemente a criança invisível é que vai se retrair, se tornar aquela pessoa totalmente isolada, que não consegue estabelecer contato com outras pessoas, não consegue ter relacionamentos, porque ela vai entrando no seu mundo. Não tem nada aqui fora para mim. Que eles colocam também, né? Uma das feridas que fica é a pessoa ficar com dificuldade de se relacionar depois, né? De estabelecer, de confiar, imagina. Né? Exatamente. A capacidade de formar laço afetivo fica muito prejudicada. Ou você não confia em ninguém,
Ninguém chega perto de você, ou você não tem noção de proteção, de se proteger. E você é tratada de capacho vez Entra no após relacionamento vez, abusivo, claro. após vez, após vez. Né? Então, Querida, e como é que ficam a as gente sequelas. faz para... Porque aí a gente está avançando no tempo e a gente tem a questão do... Agora eu sou mãe, como é que eu faço para interromper esse padrão? Porque é uma das maiores dores também que eu vejo. Inclusive, algumas das mensagens que eu recebi foi: eu me identifico com a mãe narcisista. E nem falaram de ser filha. Como que eu faço, pelo amor de Deus, para... Ou até algumas falando: meu marido é narcisista e está fazendo isso com meus filhos. Como que eu faço para proteger eles? Enfim, como que a gente faz para romper esse padrão? Tá. Seja porque você está identificando os traços em você, ou porque sua mãe, que é vó dos seus filhos, está fazendo com eles, ou porque o seu marido tem os traços, a solução é a mesma coisa para as três coisas, que é você tem que trabalhar as suas feridas. Porque se você... Por que as suas crianças estão sendo expostas ao marido narcisista ou à mãe narcisista e você não está tendo a atitude de proteger? Porque você não tem noção de proteção. Você tem que... Quem que vai proteger essa criança senão você? Não é? Então, eu sei que você é forte, Tem que mas é recuperar que... essa capacidade de se proteger para começar. E imagino Isso! que isso seja com amor próprio. Isso. Então, ai meu Deus, eu estou fazendo com meu filho, você está fazendo com seu filho por causa de algum gatilho aí que foi formado enquanto você estava aprendendo como se relacionar consigo mesma, com a vida e com o outro. Vamos ver o que aconteceu aí nesse trauma, nessa formação esquisita, e vamos começar a sarar isso daí. Vamos você se curar, achar dentro de você amor. Achar dentro de você as soluções e a paz. E quando você começa a curar isso, naturalmente os gatilhos começam a se transformar. Uhum, Né? claro. É sempre Então, o trabalho da autocura. é sempre isso. É sempre isso. Que às vezes a gente tem esses e-mails. Tá, mas a minha mãe está fazendo isso. Mas meu marido está fazendo isso. Como que eu posso manipular? Como que eu posso fazer com que eles sejam pessoas diferentes? Você vai ter que se posicionar como uma pessoa... Porque é aquela história da vibração, né? Tipo, se eu tô vibrando num padrão, eu tô numa frequência, eu tô atraindo aquela realidade. Eu tô criando aquela realidade, né? Com Então, tipo, certeza. se eu começar a me limpar e aí levar minha frequência vibracional, eu vou saindo desse padrão e eu já não tô mais co-criando isso. Então, tipo, tudo que chega na gente é uma coisa, é um espelho do que a gente tá vivendo internamente. É um pouco, tipo, ter essa Exatamente. consciência, essa percepção e falar assim, Com então o trabalho certeza. sempre é interno. É de dentro pra fora, né? É de Por isso que eu dentro para fiquei fora. maravilhada com seus vídeos, porque, tipo, tinha tudo a ver com o que eu estava estudando e era exatamente a mesma linguagem. Eu falei, gente, as pessoas têm que ouvir isso dentro desse contexto. E também porque eu sentia muito que tinha uma postura de eu não vou ficar no papel de vítima. E acho que era um pouco do Isso. meu receio também, trazer para esse Isso. tema e, de repente, as pessoas começarem a se colocar muito no lugar de vítima, eu não saber muito bem como... Aí eu falei, não, a fala da Tariana é perfeita porque ela traz essa consciência, mas no lugar de, assim, vamos recuperar o nosso poder e fazer o nosso papel de se transformar, entendeu? E até usar isso como oportunidade mesmo. Vamos lá, tipo, arregaçar as mangas para me reencontrar, reconectar comigo. Então, pega esse gancho e fala alguma coisa. Não, é porque isso é muito importante que você acabou de falar, porque assim, vamos entender o narcisismo num contexto maior, tá? Pessoas emocionalmente abandonadas que não se curaram, não estavam disponíveis para os seus filhos, que se tornaram pessoas emocionalmente abandonadas que não se curaram, que não estavam disponíveis para os seus filhos, geração após geração após geração. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista na mãe, e você está lá na internet vendo os vídeos, você acha a palavra e pensa, meu Deus, eu não sou a única no mundo. Eu tô aqui para falar para você que não só você não é a única no mundo, como é super comum e como tem um monte de gente, mais lá fora do que no Brasil, trabalhando nessas feridas, nesses traumas, porque é muito mais comum do que a gente imagina e a gente só quebra o ciclo a gente se trabalhando. Então, por que eu trago essa fala de vamos fazer a nossa parte? Porque isso é muito maior do que eu ou você. Tem geração e geração e geração de pessoas que não estão curadas repassando a ferida. Você entendeu? E é só a gente que consegue quebrar isso daí. E como que a gente quebra isso? Bom, a gente tem que fazer duas coisas importantes. Primeiro, você tem que reconhecer que você foi vítima. Foi. Porque quando você é criança, você não consegue se defender, você é vítima. O que você vai fazer? Nada, você não consegue fazer nada. Então, por que a gente tem que reconhecer isso?
Porque a gente passa a vida inteira mentindo para nós mesmas que tá tudo bem. Nem é tão ruim assim. A gente não tem referência de como outros relacionamentos. E a Uhum. gente também foi criado a achar que a gente é errada, que a gente não tem direito de, né, satisfazer nossas próprias necessidades, que a necessidade Era uma coisa tamanha é loucura mais na minha cabeça importante. também, né? Nem era tanto assim, né? Também tem Isto, uma coisa muito gaslighting, louca. você não confia no que você lembra, você acha, mas você tá lá com a depressão, com a tendência suicida, com, né? E tem aquela coisa também do eu vou falar com alguém, as pessoas já me cortam, já ficam incomodadas, porque é Pronto. muito difícil associar a imagem da mãe com alguém que maltrata. Então é um tabu, você não se sente confortável, você não tem confiança para falar com as pessoas, É. porque já, Aí você não tem ninguém. a priori, a pessoa já tem dificuldade de oferecer essa escuta, né, ativa e de permitir que o outro expresse a vulnerabilidade, já deixa todo mundo incomodado porque ninguém nunca permitiu. Sim, Aí eu volto para aquela questão do um lar comum, isso já acontece, essa dificuldade de sim, permitir, né, que se fale sim. em temas que são mais delicados, que a pessoa expressa tristeza e tal. Todo mundo já quer cortar, não, imagina, tipo, mas isso passa. Agora imagina um tema tabu desse, de associar uma Sim. mãe à imagem de alguém que abusa emocionalmente de um filho. Pois é. Não deve ter espaço. É, não tem espaço. Então, quando a pessoa descobre, ela parece que, meu Deus, tudo faz sentido. E muitas das minhas clientes têm 50 anos de idade, porque não se falava. Agora o pessoal está começando a falar, aí tudo começa a fazer Uhum. sentido. Então, passo um, reconheça o que você passou, tá? Uhum. Isso Fundamental. chama-se abuso psicológico, chama-se abandono psicológico. É forte a Abandono. palavra, mas é o que é. E não é no sentido Uhum. de minha mãe é um demônio. Não, minha mãe é uma pessoa altamente ferida, que não conseguiu fazer diferente. Eu queria tanto que Uhum. ela se curasse, mas ela não tá querendo. Então, vou me curar. Aí a segunda Claro. parte do Minha mãe não conseguiu romper esse padrão, mas eu posso romper esse tá na padrão. minha vez. E aí é o seguinte, fui vítima, reconheci, mas agora eu não sou. Que a partir do momento que você entra na fase adulta, você já está com aqueles mesmos padrões tóxicos de autoimagem, de autoestima, de relacionamento tóxico, desde a infância. Então, você mesmo manteve os padrões sem perceber, inconscientemente. Mas agora, na fase adulta, a única forma que você vai retomar o seu poder é falar: sabe o amor que não me deram? Eu vou aprender a me dar. Sabe a validação que não me deram? Eu vou aprender a me dar. Sabe como minha mãe me isolou da família, me tirou da escola, não sei o quê? Eu vou aprender a ter uma vida social. Sabe que a minha mãe me chamava de gorda, não sei o quê? Eu vou começar a fazer uma aula de dança e aprender a amar meu corpo. Faz uma lista de tudo que você acha que foi quebrado dentro de você e se coloque na posição de poder. De ir lá e ir resolvendo. Quando a gente fala de curar a criança ferida, é a história do parar de esperar que a tua mãe mude, que a tua mãe te dê aquilo que você tanto queria na infância, né? Você primeiro entende quais são as dores e as necessidades que não foram atendidas nessa criança, e aí você fala, agora, tipo, eu tenho que parar de achar que é ela que vai me promover isso, né? Eu tenho que aprender a me maternar, né? E é Pronto. disso que você está falando. Exatamente isso, exatamente. Então a gente fica em níveis inconscientes esperando o amor, que nunca veio. E a gente tem que entrar lá naquele nível inconsciente, porque quando você está esperando esse amor, que nunca veio, você projeta essa necessidade em cima dos outros. Então, você se relaciona com as pessoas querendo que elas te salvem, ou de alguma forma com aquela sequela ainda projetada em cima dos outros. Você tem que ser perfeita em todos os aspectos, porque alguém precisa falar para você que você tem valor. Então, de todas essas formas esquisitas, você gasta energia tentando conseguir esse amor e aprovação de alguém. Uhum. E aí você aceita migalhas também, não é? Então a questão é, E a criança está acostumada, né? exata pelo o que você está acostumado. Então a questão é justamente conscientemente falar, ok, minha mãe, você fez o que você pôde, né, no tempo que eu era criança. Eu entendo que eu nunca mais vou voltar a receber aquela criação. Eu entendo que eu nunca vou ter aquela infância que as outras pessoas tiveram. Eu entendo que eu nunca vou ter o Natal feliz com a minha família, do jeito que as outras pessoas têm. Eu te liberto da obrigação de me dar o que você não tem como dar. E agora eu vou aprender a fazer isso. E quando você tem essa coragem de sacar que não, a sua mãe não vai ser quem você acha que ela tem que ser, aí você pega aquela energia que você estava gastando, tentando ganhar a migalha, e você pode se perguntar, ok, agora que eu posso existir, será que eu gosto dessa carreira? Será que eu gosto do jeito que eu ando vivendo? E você começa a se fazer perguntas e conhecer o Da seu roupa eu. que eu uso. Da roupa que eu uso. Aí o seu euzinho que estava lá dentro, ele, oi, dá pra voltar?
Aí ele começa a brotar. Aí ele começa a querer fazer aquela aula de não sei o quê, aquele curso de não sei o quê, ir para aquele lugar, né? E aí vem a culpa, porque não, eu não posso, não sei o quê. Aí você descobre, e aqui eu queria deixar com vocês que isso que é importante, que quando você começa a descobrir essa questão do narcisismo e começa a escolher desenvolver o seu eu, tem uma batalha na sua cabeça. Nos primeiros momentos você escuta a voz da sua mãe na sua cabeça, falando que você é errado, culpada, não sei o quê. Mas e o sussurro do seu eu real, ele está começando a fortalecer. E a única forma que você fortalece é toda vez que vem a sua vontade real. Não. O que eu quero realmente fazer é seguir essa carreira, não essa outra carreira que minha mãe falou. Aí vem o sussurrinho, siga o que você quer, siga o que você quer. Mas a voz da mãe tóxica tá tão forte, você é uma ridícula, você tem que fazer isso, não sei o quê. E aí você, como filha de narcisista, tem que fazer o impossível, que é falar, não, essa voz não me serve. Eu sei que veio da minha mãe, mas eu vou ter o direito de prestar atenção no que me serve. Essa voz me serve. E desafio após desafio, você identifica qual é a voz da minha mãe tóxica, qual é a voz sussurrinho, sussurrinho de nada do meu eu real. E quanto mais você escolhe o eu real, enquanto antes você começava assim, a voz da sua mãe tóxica dominando o seu espaço interno, conforme você vai escolhendo o seu eu real, escolha após escolha, escolha após escolha, escolha após escolha. Ele ocupa o seu trono interior. Ele se torna a autoridade máxima dentro de você. E aí você consegue não só bancar quem você é, como os gatilhos da sua mãe com você não são mais fortes. E você também não se preocupa da mesma forma com a opinião dos outros. Uma vez que você consegue trabalhar o eu consigo ser diferente do que minha mãe quer que eu seja. É incrível como fica mais fácil com as outras pessoas, né? Trabalhou essa questão, o resto é o resto. Porque é tão difícil, tão difícil. E uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui, que é doloroso, é tabu, mas a gente tem que falar. Se você falar com uma boa psicanalista, uma boa terapeuta que conhece o transtorno de personalidade narcisista e você descrever para ela as características do relacionamento com uma narcisista e pedir algum conselho ou algo assim, elas vão falar, olha, narcisismo não tem relacionamento saudável, distância. E aí você fala, tá, mas a minha mãe. Ah, não, mas calma, mas sua mãe tem que perdoar, não sei o quê. Então eu queria deixar para vocês uma coisa difícil, mas eu vou deixar com vocês. É necessário distância. Em primeiro lugar, psicológica, porque às vezes você está morando com sua mãe. A distância psicológica é o processo que eu descrevi. Identifique a voz dela e a sua voz. Escolha vez após vez a sua voz, até ela se tornar dominante dentro de você. Assim você cria a distância psicológica. Mas se você tiver a oportunidade, é necessário distância física. E muitas dessas mulheres diminuem radicalmente o contato, ou cortam absolutamente o contato, para que elas possam desenvolver um eu. Porque elas não conseguem tomar decisões estando fragmentadas, sem ter formado uma personalidade para começar. Então, a distância é necessária para que você possa formar um eu. Aí, quando você passa pelo seu processo, né, você vai curando as suas coisas, você consegue até voltar a entrar em contato com a sua mãe se você quiser. Porque você é outra pessoa. Você sabe estabelecer limites, você sabe falar não, você não atura mais as coisas delas, você já identifica os comportamentos, não é? E você já entra num espaço de compaixão dentro de você. Que não é só aquela raiva, aquele ódio, aquela solidão, aquela tristeza, aquela confusão, aquela mãe, por que você não pode me amar? Né? Então é isso que eu queria deixar para você, com vocês. Exatamente. Não, maravilhoso, Flor. A gente está caminhando mais ou menos para o final e eu queria aproveitar um tempo aqui para você contar, porque a partir dessa sua experiência maravilhosa, que a gente percebe que você realmente viveu esse processo todo, encontrou um caminho, e pela sua fala, a gente vê isso nos seus vídeos, na sua fala, que fica muito evidente, você realmente reconectou com o seu lugar de poder, você conseguiu realmente estar em paz com isso, parece, tipo, que está muito, pelo menos está muito melhor, sua vida começou a andar, Sim. você conseguiu... se dar espaço para poder viver o seu eu verdadeiro, de encontrar de expressar sua arte, né? Ela também é dançarina, cantora, então tem várias coisas lindas que aconteceram na sua vida porque você conseguiu encontrar esse caminho. E você transformou tudo isso num workshop, onde você generosamente compartilha
dessa experiência com outras pessoas que passaram por essa infância e que tiveram e que têm essas sequelas. Conta pra gente o que é esse workshop do Entre no Seu Poder. Quem ainda não, quem entrou na live depois e não ouviu o começo, esse workshop vai ter nova turma agora, a partir do dia 12 de fevereiro. E aqui na página a gente está fazendo um sorteio para as pessoas que estão seguindo a página de uma vaga do workshop. E também estou sugerindo para que as pessoas que querem conhecer mais o trabalho da Tariana entrem no link da minha biografia para se inscrever no desafio que ela vai promover a partir de sexta-feira, no dia 1º, que é o desafio Chuva de Amor Próprio, onde durante 5 dias ela vai dar dicas para vocês, para mexer com a autoestima de vocês. E aí, queria que você usasse então esse momento para contar um pouquinho do workshop, explicar qual que é o intuito dele e tal, mais ou menos como que é a estrutura dele, e falar do desafio também, convidar as pessoas para o desafio, tá bom? Tá bom. Meus amores, esse workshop Entre no Seu Poder, ele é um trabalho autoral que eu desenvolvi, vendo coisas práticas, ações, né? Coisas práticas que você pode executar momento a momento, que resultam numa real mudança nas sensações que você sente dentro de você. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. A filho de narcisista carrega sensações muito pesadas dentro de si. Depressão, transtorno de ansiedade, eu não valho nada, não mereço existir, né? Eu sou inadequado. E ele não percebe o que eles estão fazendo dentro de si para criar isso. Através do workshop, você vai criar uma consciência tão grande do que está acontecendo dentro de você, que você vai conseguir sacar exatamente momento a momento. Opa, este pensamento levou a esta ação que levou a minha infelicidade nessa área da minha vida. E aí, criando essa consciência, eu vou ensinar para vocês ferramentas práticas, ações que você vai fazer diferente, exatamente no momento que o desafio está surgindo, para você começar a construir outros comportamentos, tá? O método, ele é muito simples. O método lembra aquilo que eu falei de identifique a voz tóxica, identifique o seu eu real? Para que isso não seja uma coisa vaga, tá? Isso aí é o que é isso, voz eu real? Eu vou falar para vocês como de fato vocês sentem a certeza de, opa, essa parte de mim é a parte sagrada que eu tenho que honrar e que eu tenho que preservar. E aí, você começando a identificar esses sussurrinhos do seu eu real que está querendo faz tempo se manifestar e ter uma vida de acordo com os próprios padrões, eu vou dar ferramentas para você escolher ele, vez após vez, vez após vez, vez após vez, até que ele tome o trono como autoridade interna máxima sua. Então, o diferencial do workshop é o seguinte, a gente vai entrar especificamente dentro do caso do transtorno de personalidade narcisista, como que isso afeta a pessoa, para você entender, porque as pessoas não entendem. É muito confuso, né? A gente vai processar essas emoções confusas de amor, ódio, dor, tristeza. Vou ensinar ferramentas para você finalmente entrar em contato com as suas partes que estavam escondidas. E você não sabe como entrar em contato com elas e destravar. E acima de tudo, a gente vai agir. E esse é o diferencial. É muita ação diferente. Se você fizer, usar as ferramentas, você vai sentir uma diferença na forma que você se sente sobre si mesma. Você vai começar a se olhar no espelho e aquela situação que você achava, eu não tenho capacidade para isso, eu não sou forte o suficiente para isso. Você vai começar a sentir, peraí, nem era tão difícil assim. Sou forte sim. E você vai começar a entrar no seu poder. Achar ele, de fato, momento a momento. Onde é que ele está? Ah, eu sei o caminho. E aí você resolve as situações. E aquelas situações que estavam travadas, a carreira estagnada, o relacionamento abusivo, a vida social que você não tem mais, porque você não teve contato social, foi isolado e não sabe gerar relacionamentos. Você, na prática, tem mudanças nessas áreas durante o workshop. E são 8 semanas de treinamento intensivo, ok? E você vai aprender as ferramentas para usar para o resto da sua vida. Nossa, Flor, eu tô vendo aqui, tem uma enxurrada de comentários. Só para deixar claro que tá impossível de moderar, porque eu tô muito preocupada de manter a atenção em você, mas cada relato que eu leio, a maioria das pessoas identificando, tá? Do tipo, isso acontece comigo, meu Deus do céu, nanana. E aí tem uma outra pergunta que não vai dar para acolher aqui, gente. Eu peço desculpas pela impossibilidade de acolher todas as dúvidas, porque senão eu não consigo também atender o que ela tá falando, e aí fico me sentindo meio perdida. Enfim, são entraves. Fala um pouquinho do desafio,
pra O gente desafio fazer um chuva, convitinho? tá. Gente, o desafio chuva de amor próprio é o seguinte: vão ser 5 dias de liçõezinhas que vocês vão receber no e-mail de vocês para desmistificar o que é se amar. O que é se amar na prática? Né? Eu lembro muitos anos atrás, eu me olhei no. Eu acho que eu li um artigo numa revista, você tem que se amar. Eu me olhei no espelho assim, eu só sentia nojo por mim mesmo. E eu achava que eu não tinha direito de existir. Era essa a sensação que eu carregava. Eu não tenho direito de existir. Então eu dei risada. Eu falei, ridículo esse negócio de se amar. Será que alguém se ama? Mas eu sou movida a desafio e eu me propus o desafio de, na prática, aprender a me amar. Eu quero compartilhar com vocês 5 ferramentas que vão ajudar a reprogramar essa sensação que brota dentro de você. Quando você pensa em você mesma. Quando você se olha no espelho. Para que brotem sensações do tipo, eu resolvo a minha vida. Eu dou conta. Eu sou cheia de luz. Eu tenho valor, independente dos meus defeitos, independente de qualquer coisa. E faz sentido existir. Quando você começa a reparar o seu relacionamento com você, começa a fazer sentido estar viva. Então vão ser 5 dias de ferramentas práticas que vocês aplicarem no dia a dia. Vai exigir esforço, tá? Não é um negócio mental. Vai exigir esforço para vocês verem a mudança na forma que vocês se sentem sobre vocês mesmos e sentir o tal do amor próprio. Uhum. Maravilha, linda. Tem gente perguntando se é online o workshop. Sim, é totalmente online. Totalmente Certo? online. Tem gente perguntando se o vídeo vai ficar no ar. Sim, esse stories vai ficar no ar 24 horas. Eu vou baixar ele também, vou jogar ele pro meu YouTube. Depois eu vou colocar os links lá disponíveis para vocês, tá bom? Então, assim, por favor, uma das coisas que eu peço é ajudem a divulgar. Porque às vezes é o momento que a pessoa precisa. Eu sempre falo disso, e com esse tema, então, que me tocou tanto, eu peço para vocês ajuda. Com certeza vocês conhecem alguém que passou por isso, que vocês imaginam que talvez tenha passado por isso. Repassem esse material para que as pessoas tenham acesso, porque às vezes é justamente, sabe, a gente está falando de pessoas que podem estar num momento muito limite, assim, ou de apatia pela vida, ou de desespero mesmo, buscando soluções mais drásticas. Então, por favor, né? Façamos esse movimento de abraçar e de acolher umas às outras. Eu sempre falo aqui que a gente se cura, quando a gente está se curando, a gente está reverberando também, né? Então, a gente se cura entre nós, assim. Mães se curam entre mães, mulheres se curam entre mulheres, tem homens presentes também, tem gente perguntando, mas é a figura paterna? Também a realidade de homens não é só de mulheres e tal. Então, indiquem para homens também. Enfim, indiquem. E participem do sorteio, porque vocês podem, de repente, participar do workshop, sendo ganhadoras do sorteio, ou ganhadores do sorteio, né? Maravilhoso. E eu queria super, super, super agradecer novamente. Acho que a gratidão é uma coisa que também a gente tem que fazer muito, né? Eu agradeço muito a sua presença. Achei maravilhoso te conhecer. Muito obrigada. Diferente das outras lives que eu fiz até agora, geralmente eram pessoas que eu seguia há milênios. Acho que você talvez seja a primeira que eu descobri recentemente e fiquei maravilhada e tocada com o seu trabalho. E fico muito feliz de você ter tomado essa decisão de ter transformado essa experiência em algo para ajudar outras pessoas, porque às vezes a gente vive o processo e não tem esse chamado e tal, enfim, não que seja... Mas que maravilhoso que você optou por estar trazendo isso, né? Eu acho que com certeza, pela repercussão que teve... só nesses 2 posts que eu fiz ontem e anteontem, essa semana, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Aí a Lília tá falando muito obrigada, Maíra Itariana. A sua imagem travou, não sei se isso é só para mim. Eu vou continuar porque faltam 2 minutinhos para a live fechar automaticamente. Tem que tomar distância psicológica, tem gente falando. Acho que vai ser super maravilhoso, assim, para vocês acompanhar o trabalho delas. Façam a imersão também no YouTube dela, gente, vale a pena. Eu até falei para ela e comentei numa chamada que eu fiz esses dias, não só para quem tem um filho, para quem se identifica de ser filho de mãe narcisista. Serve para qualquer pessoa, porque, tipo, é esse lugar de poder mesmo, sabe? Inclusive, ela tem uma frase maravilhosa que eu peguei, eu anotei, eu queria falar para ela na frente dela, mas ela saiu, não sei se ela tá aqui de novo. Deixa eu ver se ela voltou, se dá tempo, acho que não. Mas eu vou falar então sem ela aqui, depois ela vai ver o vídeo final. Ela tem uma frase que ela solta, que ela fala assim, gente, olha, eu tô num ponto agora que não só nada parece impossível, como tudo que eu quero me parece inevitável. Gente, isso é o poder da cocriação, de alguém que resgatou realmente o poder pessoal, entendeu? Então, quando eu olhei isso, falei, gente, sair dessas trevas, assim, de um ambiente de trevas tão drástico, de uma infância tão árida, para chegar nesse ponto de poder afirmar isso, de que tudo que eu quero é inevitável,
Vejam os vídeos dela, vocês vão ficar apaixonados, tá? E participem de tudo que vocês puderem, e se possível do workshop também. Maravilhoso. Obrigada pela presença, gente. Desculpa não ter respondido todos os comentários. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aí, ó, arrepiou. Não é maravilhoso? Não, pode deixar que eu vou disponibilizar no meu perfil e depois no YouTube, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, que meu compromisso aqui, super certo, beleza? Chegou depois, não tem problema não, depois vai voltar. Beijos, acho que vai fechar, deixa eu ver, não dá tempo, né? Se ela voltar, acho que não dá tempo de chamar ela para dar uma despedida. Vamos ver se tem. Como? Oi, Dani, tudo bom? Não sei se chegou agora, se chegou e saiu. Ela não vai voltar, gente. Deu probleminha lá na transmissão dela, mas eu tenho certeza que ela tá deixando um super obrigado para vocês também, que ela já falou, tá bom? Beijos. Flor, vai tá lá no 24 horas no ar, não se preocupa não. Entra lá que você vai ver. Beijo. Tchau, querida. Oi, Tati. Não sei, não tinha te visto antes. Beijão.